Pesquisadores estão explorando uma área de gelo e quando vêm descobrem uma geleira que era da época da Era do Gelo. E quando eles olham essa geleira, tem simplesmente uma mulher congelada lá dentro. Eles falam pra contatar a corte arcana, mas do nada essa mulher começa a falar. Poxa vida, já se passaram 1000, 2000 anos? Acho que talvez eu tenha dormido demais. E então ela fala pro pesquisador que é uma antiga deusa e faz um pedido pra ele, que é pra trazer o melhor jogador dessa era pra ela. Então a gente volta pra atualidade desse mundo e vê que tá rolando o jogo dos deuses, que é basicamente um humano desafiando algum deus. E essa é a realidade desse mundo. O negócio passa até em streaming. E dessa vez a gente tá, pelo jeito, enfrentando 3 deuses, só que a gente perdeu as 3 batalhas. 69 apóstolos desistiram. É o que eu falo, é muita mídia e pouco futebol, cara. Então aparece o nosso protagonista, que parece que ficou 6 meses fora e fala que ele precisa ir, pois ele também é um dos desafiadores. E parece que ele é bem famoso, pois o pessoal reconhece ele na rua, até fala que o nome dele é Fei. Não que o nome dele é feio, tipo, é Fei mesmo o nome dele, Fei, F-A-Y. Então o Fei entra no lugar dos desafiadores e todo mundo fica impressionado que ele tá de volta. Até uma mulher chega e fala, caramba, não o vejo há 6 meses. E nos é revelado que ele passou 6 meses fora porque tava procurando uma garota. Uma garota de cabelo vermelho que ensinou ele a julgar no passado. Então ela, que é a gerente do lugar, fala pra ele acompanhar ela até o 17º andar. E ela fala pro Fei que tem uma garota que ela queria que ele conhecesse. Uma garota que pediu pra trazerem o melhor jogador dessa era pra ela. E esse não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o Fei. E a gerente conta, né, que essa garota, que é a deusa do começo do episódio, no passado tava brincando de um jogo de pega-pega contra os humanos, só que enquanto se escondia, acabou dormindo numa geleira. E passou pela Era do Gelo inteira, um total de 3000 anos. E que ela é o avatar do fogo em forma de dragão. Uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos. Mas mesmo assim é muito poderosa, então eles não podem enfurecê-la. Pois em apenas 1 hora essa cidade podia desaparecer do mapa e virar cinzas. E quando eles chegam de elevador no andar, ela simplesmente fala que o Fei é quem vai ter que ficar de olho nela. A gerente quer saber o motivo pelos quais os seres espirituais, os deuses, desceram na Terra. E ele é o mais apto para esse trabalho porque ele simplesmente não morre, pois ele possui o Arise. Então a deusa aparece e do nada vem na mente dele a imagem da mulher que ele estava procurando de cabelos vermelhos. E então a gerente apresenta ele pra deusa falando que ele é o melhor jogador. Desde que ele debutou há 3 anos, venceu 3 jogos contra os deuses. E o nome dessa deusa é Leolesha. Então a Leolesha já vai pra cima dele querendo começar um jogo. Ele fala, não é melhor a gente se apresentar? E ela fala, não, vamos nos apresentar por meio de um jogo. O jogo de início parece ser basicamente um jogo da memória de apresentação, onde tem vários pares de carta com nomes como nome, sonho, hobbies, e as regras seriam as mesmas coisas da memória com baralho normal. Ou seja, se você consegue pegar o par da carta, as 2 cartas, como por exemplo se for cidade natal, você pode perguntar a cidade natal da pessoa. E então o Fei fala pra ela embaralhar as cartas de novo, pois seria injusto, pois ele decorou todas as posições das cartas naquele pouco espaço de tempo que ela estava apresentando o jogo. Ela fica impressionada e ele fala que no passado uma pessoa treinou ele até a morte com jogos. Aí então a solução que a Leolesha acha é fazer todas as cartas flutuarem e ficarem girando e embaralhando o tempo todo, em vez de botar numa mesa tradicional. E o Fei percebe que elas até se movem em órbitas e velocidades diferentes. E nem a Leolesha consegue adivinhar onde está cada carta. Basicamente um jogo de memória em 3D. Mas a Leolesha quer adicionar outra regra, uma regra especial, é a regra de turno único absoluto. Porque num jogo da memória comum, quando você pega um par, você pode ir de novo tentar buscar outro par, né? Mas nesse jogo não vai ter isso. Então se você pega um par, você não vai poder ir de novo. Mesmo se você acertar o par, é a vez da outra pessoa depois. E o Fei percebe que isso daí então não vai ser um jogo de memorização. E então eles começam o jogo. E a gerente tá acompanhando lá da sala dela. O Fei começa e ele não consegue um par de primeiro, ele pega tipo sanguíneo e cidade natal. Ele até questiona se deuses têm sangue e ela resolve responder falando que é mais quente do que lava. Se cair só uma gota já derrete o prédio inteiro. E se ele quiser saber mais, ele vai ter que conseguir as 2 cartas de tipo sanguíneo. E então ela se apoia na mesa, aparece o decote dela e o nosso protagonista já fica todo vermelho. E a Leolesha até fala que os deuses não entendem muito bem o conceito de roupas íntimas. Ou seja, ela tá sem roupas íntimas. Ele fala que ele não consegue se concentrar, mas ela não liga. E então ela escolhe 2 cartas e pega nome e cidade natal. Aí ela fala pro Fei que agora ele já conseguiu as 2 cartas de cidade natal. Será que ele consegue falar onde eles estão? E então ele fala exatamente onde estão as 2 cartas e pega elas. Ela fica impressionada e começa a explicar de onde os deuses vieram, que é de Elementos, o lugar que os humanos chamam de Reino Espiritual Superior. Onde os deuses vivem e os humanos precisam de uma porta especial para entrarem. Os deuses desse mundo são sedentos por jogos. Eles estavam entediados uma época e deram Arises para os humanos, para que os humanos pudessem desafiá-los em jogos. Os humanos que recebem o Arise se tornam apóstolos, e os apóstolos têm a permissão de desafiar deuses em jogos, pois eles recebem poderes sobre-humanos ou mágicos e podem desafiar os deuses em batalhas de sabedoria.
E todos esses jogos acontecem em elementos. E o prêmio de se você ganhar de um deus é que você vai usar parte do seu Arise no mundo real. Ou seja, quanto mais você ganhar, mais do seu Arise você vai poder usar no mundo real. Pois esse mundo não é normal. Esses poderes são extremamente importantes para explorar esse mundo, já que 93% desse mundo ainda não foi explorado. Tem dinossauros, escorpiões gigantes e tudo. E se o apóstolo perder 3 vezes, ele perde o seu direito de jogar. E eles zeram o jogo se algum apóstolo conseguir 10 vitórias contra os deuses. Então eles receberiam a celebração, mas como ninguém ainda conseguiu fazer isso, eles não sabem o que é isso. Então voltamos pro jogo dos dois, e a Leolesha consegue a duplinha de cartas de nome. E pergunta o nome do Fei, que o nome completo dele é Fei Tel Philos. Ela até pergunta o apelido pra ele e ele fala que todo mundo só chama ele de Fei. Então ele percebe que com essa perguntinha do apelido ele pode fazer várias outras perguntas se tirarem outras cartas. Esse jogo na verdade só parece ser um jogo de apresentação, mas na verdade é um jogo de quantas perguntas você consegue pensar com as cartas que você tirou. Então passa um pouco de tempo e dá pra ver que ele conseguiu mais algumas cartas enquanto ela só ficou com as 2. E na vez dela agora ela pega 2 cartas em branco, ou seja, coringas. Quem pegar essa carta pode perguntar o que quiser. Então, ela que tá toda amigável, do nada faz uma cara séria, ativa o olho laranja dela, parece que tá pegando fogo e pergunta: Humano, qual o verdadeiro motivo pra você tentar se aproximar de mim? Nisso ele fica com medo e percebe que ela é realmente uma deusa genuína. Mas ele consegue ficar calmo e fala que o objetivo dele, sinceramente, é ficar de olho nela, na Leolesha. Aí a gerente que tá observando tudo fica desesperada, falando que se ele revelar isso, a cidade vai virar cinzas, porque a deusa vai ficar enfurecida. Mas a deusa gostou dele porque ele jogou com ela e é um humano sincero, é um bom humano. Ela até fala que vai começar a chamar ele de Fei e que ele pode chamar ela de Lesha, em vez de Leolesha Sama. Então a Lesha pega as cartas dele, que foi Sonho, Cidade Natal e Hobby, e fala que desde o começo ele nem queria ganhar dela. Ele fala que a natureza desse jogo é que mesmo que você se lembre da carta, você não pega ela. Porque isso não é um jogo da memória normal. Tipo, ele não ia pegar essa carta de nome que ela tinha pegado, porque ele já sabia que o nome dele era Leolesha. E como não dá pra acumular uma carta atrás da outra, ele só teria desperdiçado o turno dele. Aí ela fica curiosa e pergunta o que ele perguntaria se ele conseguisse a carta Coringa. E ele fala que ele ia perguntar por que você fica aqui e não volta pra elementos. E por que escolheu ele, já que tem muitos apóstolos melhores que ele. Aí ela fala que ele é o único iniciante que tem 3 vitórias, e no último século teve poucos iniciantes que foram tão longe. E ela quer zerar o jogo dos deuses com ele. Então ela revela que veio pra cá brincar com os humanos, mas parece que só dá pra vir de elementos pra cá. E não o contrário, ou seja, ela não consegue voltar pra elementos. Aí ele fica um pouco desesperado, mas ela fala, tá tudo bem, é só jogar o jogo dos deuses e ganhar. Aí ele pergunta pra ela, então você sabe o que é a celebração? Ela fala que é claro e que a teoria dos humanos estava quase certa. Os deuses vão realizar um desejo seu, só que não era só isso. Você pode pedir centenas, milhares de coisas, o quanto você quiser. Então ela pega a mão do Fei e sai correndo. E já vai direto pro portão divino que vai pra elemento, falando que ela não aguenta mais esperar, que ela tava esperando um humano como ele. E o jogo dos deuses deles tá pra começar. E então corta pra elementos, eles já estão no meio da cidade sendo perseguidos por um gigante de pedra. Então tá certo, hora do pega-pega dos deuses. Vamos começar. Mas antes, vamos voltar 10 minutos no passado pra entender melhor o que tá acontecendo? O Fei e a Leolesha chegam em Elementos e o Fei fala que ele nem falou ainda se vai se aliar a ela ou não. Então eles encontram um grupo de apóstolos e eles já estão no meio de uma prova. A Asta reconhece o Fei e fica surpresa de ele estar aí. Então ele fala que arrastaram ele pra ali. Então o pessoal vê a Leolesha e fica um pouco assustado, porque ela é uma deusa, né? Mas ela fala que só vai participar do jogo, então veio ajudar. Então chega um bichinho chamado Mip. Ele é um bicho que mora no território do deus Titã. Então o careca percebe que a prova já vai começar e fala pros outros apóstolos iniciarem as filmagens. Então eles jogam uns drones pro alto e a prova começa a ser transmitida pro mundo inteiro. Então o Mitch fala que eles estão em 18 e começa a explicar as regras do jogo. Nos últimos 30 anos houve 23 confrontos contra o Deus Titã. A taxa de vitória com essa quantidade de pessoas é de 14%. E eles falam que se for um jogo de batalha como normalmente é, eles vão ter vantagem porque eles estão com a Leolesha Sama. Mas o Mip fala que o mestre Titã já cansou de jogos de luta. O jogo de hoje vai ser pega-pega dos deuses. Então Fei pergunta se é como se fosse um pega-pega normal. E ela fala que sim, que eles vão precisar fugir do Deus Titã dentro do campo quadrado. Então Fei pergunta se como é um pega-pega normal, se todos eles forem pegos, eles perdem, certo? E o Mip fala que essa é uma das condições pra perder. E a Leolesha fala que então eles têm outro jeito pra perder. O Mip fala que pra vencer esse pega-pega dos deuses, a chave é se manter em fuga. Mas pode acontecer de conseguir fugir e mesmo assim perder. E fim da explicação, porque parece que o Titã não aguenta mais esperar. Então ele já quebra um prédio gigantesco em cima deles. Então eles estão todos fugindo juntos, mas começam a pensar que não dá pra fugir nem com magia de voar, porque o Titã é muito rápido. Então decidem se espalhar e se misturar com as sombras. Eles começam a pensar que é melhor se esconder num prédio, então a Asta sai correndo pra um prédio. Porém o Fei fala que essa é uma ideia horrível e no meio do caminho fala pra ela voltar, porque ele sabe nossa localização aproximada. Então o Deus Titã já tá em cima da Asta e pisa nela com tudo, e esmaga ela. Então ela morreu? Não, por algum motivo ela tá completamente ilesa. Só que a metade de cima do corpo dela fica vermelho. E ela começa a atacar os outros porque ela não consegue mais controlar o corpo dela. E o Fei começa a se perguntar se isso é realmente um pega-pega.
Porque é claro que eles têm regras secretas. Então é uma disputa de sabedoria com um deus. Então a Asta acerta 3 com a magia dela. E o Titã vai lá e pisa no vice-capitão. Então ele fica vermelho, mas por algum motivo os outros 2, que também tinham sido acertados pela magia da Asta, também ficam metade vermelho. Mesmo sem ser tocados. Então o número de participantes, que estava 18 manos contra um deus, agora é 14 manos contra 5 de time de deus praticamente. Então o Titã para de perseguir o Fei e a Leolecha e vai pro outro lado. Então eles começam a pensar nas condições de vitória. Porque a Asta ainda não foi eliminada, porque se você perder, você volta pro mundo intacto. E porque só a metade do corpo é tingida de vermelho. Então ele e a Leolecha percebem algo. E eles estão tão sincronizados que nem precisam falar um pro outro o que é. Então eles se escondem da Asta e quando conseguem fugir, o Fei pega ela por trás e enfia uma lata de lixo na cabeça dela. E a Lecha toca ela na parte de baixo. Então ela voltou pro lado dos humanos. Porque se existe uma regra secreta que faz você ir pro lado dos deuses, também deve existir uma regra secreta que faz você voltar pro lado dos humanos. Então o Titã, agora que ele sabe das regras, não vai mais poder ignorá-las e vai pra cima deles. O Fei manda a Asta se esconder e a Lecha fala que provavelmente o Titan deve estar feliz, porque o Fei entendeu o jogo dele. Então eles começam a se perguntar como vão ganhar, porque o Mip falou que eles podem perder mesmo se continuar fugindo. Então vitória por limite de tempo talvez seja algo improvável. E também não tem um indicador de tempo. E a Lecha do nada fica feliz porque eles pensam iguais. Ele entende o que ela tá falando e mesmo assim leva o jogo a sério. E então eles se deparam com todos os humanos. Eles já foram todos pegos, menos os 2. Então o Fei e a Lecha entram num prédio enquanto estão numa ponte que conecta 2 prédios. A Lecha vai lá e destrói a ponte com uma pernada só pra não deixar os outros passarem. É um pouco apelão ter um deus do seu lado, eu acho. Então a Lecha começa a falar que pelo menos queria uma ajudinha, porque todos os humanos agora estão do lado de Deus. Então o Fei percebe alguma coisa. Ele fala, é isso, Lecha. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trocar de lado. E ele fala que entendeu tudo, fala que tem um terceiro jogo nesse pega-pega dos deuses. Pega-pega, esconde-esconde. Então ela entende tudo. E de novo não falam nada pra gente, né? Eles se entendem sincronizados, menos a gente. Então decidem se separar. A Lecha vai atrair eles pra fora e o Fei vai lá pra cima. Ela fala que vai pegar 8 deles, mas o Fei fala que só 7 é necessário. Então ela pula do 30º andar e cai no chão como se não fosse nada, né? Porque é uma deusa. Então o Fei chega no topo do prédio e dá de cara com o Titã. Ele fez os apóstolos entrarem no prédio pra empurrar ele pro teto. Enquanto isso, ele quebrava todos os prédios em volta pra esse ser o último prédio e ele acabar com o jogo com as próprias mãos. Então acaba dando um socão no nosso menino Fei. A Asta fica preocupada olhando de longe, mas a Lecha só dá um sorrisinho. Então o Fei tá lá tranquilo, na verdade, sem ser transformado nem nada, e fala, fim de jogo, todos os prédios foram destruídos. Porque mesmo pela regra do pega-pega dos deuses, ele não é considerado incapacitado. Então ele não vira o servo dele por causa do Arise dele, que é de não morrer. Ele retorna ignorando tudo, por causa da regeneração suprema. O nome do Arise dele é o favorito de Deus. Só que mesmo assim ainda é 3 humanos contra 16 de Deus, então por que os deuses não ganharam? Então Fei fala que o jogo interno que ficou oculto até essa hora é Reverse. A premissa que o Mip apresentou pra gente foi que era um pega-pega, mas na verdade a cidade era um tabuleiro. Deus aparece e os humanos fogem, os subordinados de Deus surgem e as pessoas os salvam. O Deus joga primeiro e depois é a vez dos humanos. E quando a pessoa é tocada, a parte superior do corpo volta, então é como se a peça virasse. Então claramente tem turnos e o lado vira conforme o contato. E o único jogo que se encaixa nisso é o Reverse. O Reverse acaba quando o tabuleiro fica cheio. Só que no caso deles é quando o campo é destruído e você não pode mais jogar. E agora só resta ver quem tem mais peças, os humanos ou os deuses. Então ele só tem uma condição pra vencer. A reação em cadeia. Quando o Titã encostou no capitão, as outras 2 pessoas que estavam perto dele também foram transformadas em servos de Deus. E o objetivo do Fei agora indo pra cima era chamar a atenção do Titã, porque a Lecha vai fazer o mesmo truque, agora com os humanos. Então a Asta, que estava escondida, aparece e usa o mesmo feitiço de antes pra jogar todos os humanos que eram servos de Deus na parede. Então a Lecha vai lá e encosta neles e agora todos são revertidos. Por isso que só precisava de 7, agora é 10 humanos contra 9. E como o jogo acaba quando todos os prédios são destruídos, eles ganharam. E o Titã abre a boca pra falar que não tem nenhuma objeção. Então pega dos deuses contra o deus da terra Titã, depois de 3 horas e 31 minutos, vitória do lado dos humanos. Então o Fei volta pro mundo dos humanos e tá lá na sala da Miranda. E ela fala que fazia 35 dias que os humanos não ganhavam, e que ela foi a maior audiência do mundo ontem. Então ela pergunta pro Fei como é que foi a parceria com a Leolecha e ele fala que foi incrível. Que ela entendia tudo só de olhar nos olhos dele. Ele fala que é provavelmente porque ela é uma ex-deusa, mas a Miranda fala que só deu certo porque era ele e a Leolecha. Então a Miranda começa a falar que antes do Fei chegar, a Lecha ficava jogando sozinha o tempo todo. Porque ela não tinha oponentes. Não importa o jogo, ela era forte demais. E o Fei começa a se lembrar dele jogando sozinho quando era criança. Então ele vai pro quarto da Lecha, ela tá lá revendo a partida de ontem. E fala que já assistiu 4 vezes. Então pergunta pro Fei qual que é o desejo dele. A recompensa que ele quer ganhar dos deuses. Porque ela quer voltar a ser uma deusa. Então ele fala que quer encontrar a pessoa com quem ele jogava o tempo todo quando era criança. É a pessoa que ensinou tudo que ele sabe sobre jogos. Eles jogavam o tempo todo, dia e noite. Mas do nada, um dia ela sumiu. Então ele queria encontrar ela pra falar obrigado.
Ele fala que ele não sabe nem o nome dela, nem a voz dela, nem o rosto dela. Só sabe que ela tinha os cabelos vermelhos, igual o da Leolecha. O Fei até fala que ele tinha pensado que elas tinham alguma ligação. Então a Leisha dá uma risada e fala que ficou presa no gelo por 3.000 anos, então isso é impossível. Mas ele continua pensando que encontrar a Leisha, que é igual à mulher do passado dele, pode ser obra do destino. A Leisha decide formar uma equipe com o Fei. E ela já quer desafiar um deus de novo, mas a Miranda não deixa. Então o Fei já falou que explicou pra ela que 2 pessoas não alcançam o número mínimo de participantes. Aí a Leisha pergunta qual que é o número mínimo de participantes então, e o Fei fala que ela, melhor do que ninguém, sabe. E do nada a Miranda corta o assunto perguntando pro Fei o que ele acha da roupa dela. É um pijama, ela finalmente achou que poderia dormir depois de trabalhar à noite. A falta de sono é inimiga da pele de todas as mulheres. Os últimos que cometeram esse erro estão limpando o pátio há cerca de um mês. Então ela começa a explicar pra Leisha que a corte arcana determina que um grupo tenha pelo menos 10 pessoas ou mais. Porque se analisar os últimos anos, a taxa de vitórias de grupos com menos de 9 pessoas é de menos de 4%. E com uma pessoa a mais já aumenta pra 9%. E se forem 20 pessoas é de 11%. E a Leisha fala que se for pra colocar gente que não gosta de jogar, melhor ficar só ela e o Fei. Então a Miranda fala que se esse for o caso, eles podem formar uma aliança com times que tenham pouca gente. E ela vira pro Fei e fala, conto com você pra achar bons apóstolos pra Leisha. Aí o Fei fala que isso é trabalho deles, mas ela fala que eles também têm que procurar amigos. Afinal, o responsável daqui é um amador, ele só consegue achar apóstolos excelentes. Dia seguinte, a Leisha e o Fei estão observando a sessão de consulta. Porque a maioria das aplicações para a equipe são digitais, mas tem alguns problemas que não podem ser resolvidos assim. Além de que pode aparecer algum apóstolo procurando o time ali. Mas enquanto isso, ele dá uma fuçada nos contatos dele e liga para uma equipe chamada Blaze. Ele fala com o Capitão Ashland, que fica bem animado de ver o Fei. Aí o Fei fala que tá procurando um time e antes dele terminar de falar, o Capitão Ashland fala que ele é muito bem-vindo. Aí ele cita que tá com a Leolecha também e o Ashland desliga na cara dele. O Fei liga de volta pra ele e o Capitão pergunta se não pode ser só ele e começa a falar do incidente sangrento da deusa. Uma vez, uma certa equipe perdeu para os deuses e estava bem frustrada. Aí eles ficaram meio bêbados e saíram gritando que esses jogos eram pura bobagem, insultando os deuses. A Leisha estava passando ali por perto e depois disso, os 12 apóstolos que estavam ali foram parar no hospital. Então a Leisha dá uma esquivada falando, eu não tenho nada a ver com isso, senhor. Ela só deu uma batidinha no ombro deles. Aí o capitão continua falando que ela tem uma aparência de uma garota bonita e tal, mas ele preferia até que ela tivesse um pouco mais de peito. Aí a Leisha começa a explicar que o tamanho do peito varia de pessoa para pessoa. Quando ela escolheu aquela aparência, ela não sabia do que os homens gostavam. Mas mesmo na civilização antiga tinha rumores de que ela tinha peito pequeno. E ela pensou seriamente em queimar o mundo inteiro. Então agora o Fei tá indo atrás de uma analista. Uma pessoa que analisa o conteúdo do jogo. Porque hoje em dia os times que enfrentam os deuses têm técnicos, analistas, tudo virou padronizado. Então ele liga pra Capitã Yuki. Ele chega perguntando se eles estão precisando de gente e ela fala que tem muita gente que gostaria de entrar no time, mas não consegue. Só que pro Fei ela pode fazer uma forcinha. Aí ele cita se tem um lugar pra Leolecha também e a Capitã começa a surtar. Ele olha pra Leisha e ela já se esquiva falando, é um mal entendido, senhor. Aí o Fei fala que esse jeito de falar dela já entrega que tá mentindo. Então a Leisha começa a explicar que nesses últimos 6 meses ela ficou bem à toa, então ficou praticando jogos de batalha com humanos no Coliseu no subsolo. Aí ela fala que uma das primeiras foi essa Yuki, e a Leisha na época não sabia controlar direito os poderes dela ainda. Aí a Leisha até fala que foi visitar ela no hospital, só que ela gritou e desmaiou de novo. E o pessoal chamou esse episódio de O Incidente do Deus que Mata 2 vezes. Ela pede desculpa, mas o Fei no fundo entende, porque sabe que ela ficou lendo nesse último tempo conhecimentos humanos pra tentar entender os humanos. Aí ele desiste um pouco da ideia de entrar numa equipe já formada. E começa a falar pra eles formarem sua própria equipe pra pelo menos se entenderem. E com pessoas que tenham boas habilidades, como por exemplo o teleporte. E na frente deles desce alguém usando esse poder. A Leisha fala que ela provavelmente veio do andar de cima e o Fei fica impressionado. Então eles observam a menina indo pra sessão de consulta e a menina, Pearl Diamond, quer se aposentar a partir de hoje. E a Leisha automaticamente queima a carta dela. E a menina até reconhece que são o prodígio Fei e a deusa Leolecha. Aí o Fei começa a falar que eles estão procurando por uma companheira e ela não quer ouvir de jeito nenhum. Então o Fei fala, então vamos comer um parfait ali. Aí ela muda e aceita bem facilmente. Ela é a Pearl Diamond, tem 16 anos, ganhou uma vez e perdeu uma vez no jogo dos deuses. E o parfait tá muito bom. O Fei pergunta sobre o teleporte e ela fala que é o Arise dela, que ela mudou o nome pra A Errante. E o Fei começa a se perguntar como é que uma pessoa com uma habilidade dessa quer se aposentar só por causa de uma derrota. Porque uma apóstola é como um jogador de esporte profissional que treina todo dia. Ele fica famoso, se torna um herói, as pessoas pedem um autógrafo e tal. Mas se perder 3 vezes, tudo isso já era. Por isso todos são desesperados pra vencer. Então ele encontra a ficha técnica da Pearl. E nesse meio tempo ela comeu 35 porções de parfait. Aí o Fei pergunta pra ela se aquilo que tá na ficha técnica dela é o motivo dela querer se aposentar. Então ela explica que a equipe perdeu por causa de um erro dela. Ela trocou de posição com o capitão. Ela consegue usar 2 tipos de transferência. O teletransporte pra ir de um lugar pro outro e a troca de posições como que ela tava fazendo com o parfait. Naquela partida, a regra do jogo era só proteger o líder. Ela ficou com tanto medo quando sentiu que podia ser esmagada que acabou ativando o poder por puro desespero. E ela começa a explicar que a troca de posições não é tão bom quanto parece. Ela não consegue fazer a troca se não tiver tocado no objeto por pelo menos 3 minutos antes. E ela erra até pra medir esse tempo.
E naquela partida tinham companheiros que estavam na sua última chance e tiveram que se aposentar. E ela fala que a única vitória dela foi graças ao time dela. Aí a Alexa fala que ela tá subestimando os deuses. Um time com um peso morto jamais venceria uma partida contra um deus. Então ela estende a mão falando que ela e o Faye não vão culpar ela. Mas a menina se levanta, pede desculpas e fala que já decidiu se aposentar e sai por um portal. Mas o Faye começa a se lembrar do passado dele e decide ir atrás dela. Se acaba ali, ela vai ter medo de jogos pelo resto da vida. Então eles vão pro dormitório dela. Ninguém atende, mas a porta tá destrancada. E ô mania desses animes de entrar em qualquer porta que tá destrancada, hein? Aí o Faye começa a imaginar que ela já entregou o quarto e entra correndo. Só que ele entra e obviamente ela tá se trocando. E a Faye cai desolada no chão porque é grande. É muito grande. E pula pra cima dela pedindo metade. Aí já um pouco depois a Pearl tá explicando que como ela costuma usar portais, ela não fecha direito a porta. Já deve fazer meio ano. Aí o Faye pede desculpas por ter visto e ela fala: por favor, então assuma a responsabilidade e me faça feliz pelo resto da vida. Mas ela tá brincando e começa a falar que já conhecia o Faye porque estreou junto com ele. E ela admirava muito ele por já ser muito bom. E ela só seria um fardo pra equipe dele. Aí o Faye vê um monte de sacolas de compras ali do lado e pergunta o que é aquilo. E a Pearl fala que foi pedir desculpas pros colegas de equipe dela, mas eles não aceitaram. E que ela não era digna de ver o capitão que não tava ali. E a Alexa começa a ficar irritada porque nem ela e nem eles entendem. Ganhando ou perdendo, o certo é dizer: foi divertido, vamos jogar de novo. O natural é que um deus ganhe num jogo de deuses. Não é justo colocar toda a culpa em uma só humana. Por mais que, com todo respeito, a nossa menina dos peitos grandes Pearl, foi culpa dela, né? Ela só protegeu o capitão e ela trocou de lugar justamente com o capitão. Então o Faye fala pra ela limpar o nome dela, que é pra eles irem com a equipe Inferno, a antiga equipe dela, no próximo jogo dos deuses que eles desafiarem. Que eles três vão ajudar a antiga equipe dela. Uma derrota é frustrante, ela ainda tem o direito de desafiar os deuses, de se vingar. Ele fala que só vai pedir essa vez e não vai mais insistir depois. Então a Pearl fica emocionada e fala que vai participar. Aí já no dia do jogo eles estão lá na sala de espera e tá todo mundo encarando a Pearl. E a Miranda fala que infringiu as regras pra contar pro Faye o dia em que eles jogariam. Então é bom que eles ganhem e ela só fez isso porque eles são especiais, eles atraem visualizações. Então eles entram no portal. E do nada eles já estão no meio do céu. O Faye vê alguma coisa dentro das nuvens e lembra de um episódio onde todos os apóstolos morreram sem poder fazer nada. Ninguém nunca ganhou o desafio contra o deus do desespero, Uroboros. O Faye pergunta pra Pearl se eles não conseguem usar o teleporte e ela fala que tem um limite de 30 metros pro poder dela. Então a Alexa pega os dois e começa a desacelerar. É um pouco apelão ter um deus do lado. Mas o Uroboros tá atento e derruba eles. E eles caem gritando em cima do corpo dele. Então eles encontram os outros participantes e a Pearl fica apreensiva. Mas o Faye fala pra ela ficar tranquila. Aí ele se apresenta e fala pra eles trocarem informações. Esse aí é o Orvan Miskets, capitão do time Inferno. E ele fala que 4 participantes já estão fora. 3 não aguentaram a queda e voltaram pro mundo real. E o outro é culpa deles. A corte arcana os chama de Leviatã. Eles ficam esperando humanos caírem das costas do Uroboros, como se fossem piranhas ferozes. Então aparece o Mip dali que não tá muito feliz. Ele já começa falando que não adianta explicar nada porque é inútil. Aí o Faye pergunta que jogo é esse e ele explica que é a palavra proibida. Se vocês fizerem o Uroboros falar a palavra certa, vocês ganham. Aí a Pearl, toda inocente, pergunta que palavra é essa e é claro que faz parte do jogo descobrir a palavra. E o Faye acha que isso vai ser bem divertido. Aí eles estão explorando o lugar e veem que o chifre do Uroboros é do tamanho de um prédio. Aí o capitão do time Inferno fala que o comprimento total dele é de 10.000 metros. Mesmo entre os deuses é de longe o maior. E pelo que investigaram, costuma haver dicas na cabeça. Então do nada começam a cair raios aleatórios e o Mip fala que começou a armadilha aleatória. Se eles não descobrirem a palavra proibida, eles não vão conseguir sair dali. A Alexa fala que a palavra proibida com certeza deve ter algo relacionado ao jogo. E o Mip fala que esqueceu de falar um negócio. Eles já falaram a palavra proibida uma vez. Então eles começam a tentar várias palavras. Prédio, fugir, game over, piranha. Mas nada dá certo. Então o Faye que tava lá pensando sozinho fala: ai. E os choques param. Eles falaram ai depois de tomar um tapa do Uroboros e cair no corpo dele. Aí eles estão andando pelo corpo e a Pearl faz uma pergunta até que pertinente. Esse deus fala a língua dos humanos? E o Faye fala que provavelmente não. A condição da vitória não deve ser falar ai literalmente. Então ele fala pra eles fazerem várias coisas, como fazer o Uroboros gritar ai. Então dá um pisão e quem grita ai é ele. Aí o capitão da equipe Inferno vê isso e fala pra eles atacarem todos juntos num único lugar. Eles usam toda a força que tem, mas nada acontece. E agora é a vez da Alexa. E o Faye fala: não, pera aí, Alexa, se você usar toda a sua força... E ela elimina alguns dos participantes com a força dela. Ela pede desculpas, o capitão aceita, mas fala que não houve sinais de que o Uroboros emitiu qualquer tipo de voz. Então o Mip fala: esqueci de uma regra secreta. Se fizer algo específico, algo acontece. Essa é a regra secreta 1, e quando você fizer a regra 1, conseguirá fazer algo temporariamente. Aí a Pearl tá com medo dos Leviatãs e sai correndo pros braços do Faye. E o clima começa a ficar quente, literalmente. E a Alexa fala que mesmo no mundo da magia antiga, o maior sábio da corte uma vez disse: os seios de uma jovem têm um encanto que supera até a magia dos deuses. Realmente muito sábio. Então ela tira a Pearl dali e fala que se ela ficar choramingando,
Os membros da antiga guilda dela vão achar que ela não mudou nada. Aí ela fala que vai se esforçar e a Aleixa pergunta se ela consegue correr, porque elas vão fazer uma busca agora. E chegam até o rabo e vem um espinho diferenciado. A cor dele tá destacada em relação às outras. Aí a Pearl começa a se achar falando que descobriu tudo. O objetivo do jogo é fazer o Ouroboros gritar ai, então o pedaço com escama de cor diferente é o seu ponto fraco. Aí o Faye começa a falar que tem um mau pressentimento e tal, mas a Pearl não dá ouvidos. E ele começa a lembrar que a Miranda falou que ela é uma das garotas que pressupõe as coisas sozinhas. Mas ele tá curioso pra ver o que vai acontecer. Aí ele manda ela bater, mas só por precaução, depois que bater, recuar de imediato. Então chega o capitão e todo mundo pra ver. E quando ela bate, o espinho começa a ficar avermelhado. E o Faye fala que é como ele imaginou. Se de repente alguém batesse na sua cabeça, como é que você se sentiria? E do nada, vários raios começam a atacar todo mundo. Mas alguns participantes, até Leviatã, são destruídos. O capitão fala que era uma armadilha de Deus, ações impensadas trazem perigo ao grupo. A Pearl começa a ficar nervosa e pede desculpas pra todos. Mas o Faye fala pra ela ficar tranquila, porque se não fosse ela, ele também teria tentado. Mas pô, ele podia ter batido no lugar dela, né? Tava todo mundo olhando, ele já imaginava o que ia acontecer e eu achei um pouco de sacanagem o que ele fez com ela. Aí ele continua falando que foi uma checagem importante e tal, e a única opção deles, querendo ou não, é ir testando as regras pra saber a condição de vitória. Mesmo se ele tivesse sido acertado, ele não ia empurrar a responsabilidade pra cima da Pearl. E fala pra todos que o mais importante é não pressionar o companheiro que cometeu um erro. E ele também acha que isso não foi uma armadilha. Um deus tão fora dos padrões não ficaria feliz em pegar uns poucos humanos em uma armadilha. Aí o capitão pergunta o que é então e o Faye fala que é uma forma de chegarmos à vitória. Se a gente ataca o rabo de Deus, ele contra-ataca. Essa é a regra secreta 1 que o Mip tinha falado. Aí os caras da guilda começam a chiar, falando para de falar de baboseira, que um passo em falso e todos teriam sido aniquilados. Mas o Faye fala que se o Ouroboros quisesse, ele teria matado todo mundo. E a Aleixa concorda, falando que centenas de lasers errarem seria bem suspeito. Por isso ele só fez parecer uma armadilha e só acertou 4. Então agora eles têm que descobrir a regra secreta 2. Mas o Faye fala que não faz a mínima ideia. Os caras ficam bravos, mas o Faye fala que isso não tem limite de tempo. Mesmo que demore, eles só precisam alcançar o objetivo. E senta ali e começa a pensar. Enquanto isso, os caras da guilda estão chiando até agora. Falando que contra o Ouroboros, até a corte arcana autoriza a desistência sem motivo de tão impossível que é. Mas ali eles já têm membros que já perderam 2 vezes. Porque certo alguém atrapalhou eles no passado. A Pearl fala que sente muito, mas eles não param de culpar ela. Então a Aleixa fica muito irritada e manda eles calarem a boca. E falam que eles são um estorvo, se eles estão desconfortáveis, vão embora. Ela mesma pode devolvê-los ao mundo real. E eles continuam chiando, obviamente, que bagulho superficial. Aí a Aleixa fala que eles são tão sem noção que a raiva dela até evaporou. Ela nem tá brava em relação a Pearl, ela tá brava por causa da atitude de trazer emoção sem noção pra um jogo sério. Esse é um jogo tão empolgante que eles deviam tentar se divertir. Dito isso, com todo respeito à nossa menina Aleixa, e paguei pau pra ela agora, falou certinho, mas se eu já perdi 2 vezes, ia estar um pouco difícil de eu me divertir ali. Aí os caras acham que é loucura, que só ela deve estar achando empolgante e tal. Mas ela fala que mais uma pessoa deve estar se divertindo ali. E o Faye levanta falando que já entendeu tudo. Ele vai deixar o Ouroboros bravo de novo. Provavelmente eles terão mais vítimas, mas em troca disso, ele promete que vai vencer. E fala pros caras da guilda que mesmo que eles percam, ele quer que eles continuem acompanhando a partida do mundo real. Assim, manda a Aleixa bater no Ouroboros com toda a força. E quando ela bate, todos os espinhos ficam avermelhados. Uma onda de laser muito mais forte chega, mas a Aleixa consegue proteger o Faye e a Pearl. Então os Leviatãs começam a se aproximar e a Pearl pergunta o que os subordinados do Deus estão fazendo. Então o Faye explica que ninguém nunca falou que os Leviatãs eram subordinados de Deus. Eles são monstros neutros e também tão bravos com os ataques do Ouroboros. Então o Faye pega a mão da Pearl, sai correndo e pula de cima do Ouroboros. Ele finalmente começou a se mexer e eles caem em cima do Leviatã. E essa era a regra secreta 2. Depois de bater no Ouroboros e ele contra-atacar, dá pra usar os Leviatãs temporariamente. E o Mip aparece mais feliz falando que pela primeira vez, vocês chegaram na última parte. Agora só resta fazer ele falar ai, então vão procurar o verdadeiro ponto fraco dele. E o Faye fala com convicção que é aí embaixo. O Faye reparou que esse deus não tinha olhos, ou melhor, ele esconde os olhos. E o lugar que eles só conseguem chegar usando os Leviatãs é ali. E provavelmente, para fazer o Ouroboros sentir dor, precisam destruir aqueles olhos. Só que desses olhos começam a sair laser que destroem vários Leviatãs. São um sistema de defesa, o esquerdo dispara quando eles se aproximam pela direita e vice-versa. Eles precisam de um método onde ele não os veja. Só que o tempo que os Leviatãs estavam ajudando eles, acabou. Então é a vez da Aleixa. Ela começa a pular de um Leviatã pro outro indo atrás dos olhos. E enquanto isso, o Faye bola um plano com a Pearl. Eles precisam fazer aquilo e no momento certo. E nos últimos segundos manda os Leviatãs subirem. Então o Faye pula de um Leviatã pro outro chamando a atenção do Ouroboros. Com isso, a Aleixa consegue chegar perto do olho, mas só consegue quebrar o escudo antes de ser derrotada. Então é a vez do Faye e ele pula na direção do olho, falando que os deuses sorriem para aqueles que fazem seus próprios milagres. E quando o laser ia acertar ele, a Pearl usa o errante. E faz o Faye ficar a salvo e o laser do próprio Ouroboros atingir o outro olho. E o Faye dá o discurso final falando que a forma de ganhar o jogo do Ouroboros é fazendo o Deus matar o próprio Deus. Todo mundo que tá assistindo essa transmissão no mundo inteiro, até a equipe Inferno comemoram. E finalmente perdoam a Pearl. Então volta pra dentro do jogo e aparece uma menininha na frente do Faye.
Esse é o Ouroboros e ele assume a derrota. E entrega um fragmento do olho dela pra ele. E o Mip fala que é uma coroa de Deus. Como o Deus invicto perdeu pela primeira vez, é uma recompensa especial. Enquanto tiver com esse olho, você conseguirá invocar Ouroboros. E ela vai ter preparado porque vai pensar em um jogo mais difícil na próxima vez. Ela teve o mesmo pesadelo de novo. Será que ela nunca vai conseguir se livrar do ressentimento? Ela reconhece ele e fica fascinada com a forma dele de jogar. Então ela, Nell Reckless, promete dedicar a vida dela ao Faye. E voltando para os nossos protagonistas, a Alexa tá bem brava com a Miranda porque eles não podem ir para outro jogo. Já que agora eles são um time oficial, porque tem a Pearl e tudo. Então a Miranda mostra o motivo. No Portão Divino 1 tem 13 times agendados, 240 pessoas no total e 29 dias de espera. No Portão Divino 2 tem 17 times agendados, com 270 pessoas no total, com 34 dias de espera. E assim vai. E essa é a lista de espera da filial deles. Todos estão com espera mínima de um mês pelo menos. E o motivo é a Alexa e o Faye. A vitória inédita deles contra o Ouroboros serviu como estimulante para todos os apóstolos. Então a Alexa entende e fala pra Pearl, vamos pro centro de mergulho. A gente vai roubar o portão divino à força. E o Faye fala pra Miranda que isso pode ser perigoso, porque a Alexa em abstinência de jogos é outra coisa. Então a Miranda fala que tem um negócio que eles podem fazer imediatamente, que é o Campeonato Mundial de Jogos. Aí corta pro trio já no trem e a Pearl queria agradecer os mais velhos. Porque depois deles se aposentarem, eles usaram os Arises deles para proteger a cidade e desenvolver o mundo. Aliás, o lugar que eles estão indo é a cidade da fonte sagrada Maurá, que eles foram convidados. Então tem um mini flashback da Miranda explicando o Campeonato Mundial de Jogos. É uma competição a qual atletas do mundo todo são convidados. E desde o dia em que eles derrotaram o Ouroboros, tem muitos pedidos das pessoas para jogarem nas cidades deles. Apóstolos que vencem deuses em um jogo difícil são realmente tratados como heróis. Então a Miranda fez um mini-jogo com eles, um tiro ao alvo com as cidades que os convidaram. E a Pearl jogou o dardo e caiu em Maurá. E é pra lá que eles estão indo. Aí já em Maurá, as duas estão muito animadas, a Alexa quer ir pra uma loja de jogos já, mas o Faye fala que primeiro eles têm que visitar a filial. E a propósito, quem é aquela pessoa com a placa Comitiva do Faye Sama? Damos nossas boas-vindas ardentes. Eles ficam um pouco assustados e quando a pessoa vê eles saem correndo. Mas ela ativa um poder que faz ela alcançar eles facilmente. Ela é uma apóstola, na verdade foi uma apóstola, e é a nossa menina Nell Reckless. E fala pro Faye, quero que faça de mim sua mulher. Na verdade ela quis dizer que queria ser a subordinada dele. Começa a juntar uma mini multidão pra ver esse show aí e ela começa a falar que desde a partida com o Ouroboros ela decidiu. Ele é o único a quem ela pode servir. Ela faz qualquer coisa, ela cozinha, lava, passa, pode até lavar as costas dele. Aí ele vai pedir ajuda pras garotas e elas também estão falando mal dele. Aí a Nell até se ajoelha e eles aproveitam isso pra fugir. E quando ela tá atravessando a rua indo atrás deles, aparece um carro com tudo. E ela dá um chute no carro que ricocheteia pra trás. O poder dela é em inversão momento, chuta de volta qualquer tipo de energia ou massa. Aí eu me pergunto e te pergunto também por que ela só não saiu correndo. Aí ela fica desesperada e pede desculpas pro motorista, que deve estar morto. Já na filial de Maurá, as pessoas começam a reconhecer o Faye. E um cara pega no ombro da Pearl e ela sai acusando ele de tarado. Só que na verdade ele é o gerente do lugar, o Balegar Ions. E veio dar boas-vindas pra eles. Aí eles estão subindo o prédio até o 8º andar de escadas, porque o Balegar fala que isso é melhor pra saúde. E sobre o Mundial de Jogos, o evento principal é a Brincadeira dos Deuses daqui 3 dias. Já alugaram até estádio com capacidade para 10 mil pessoas. E também, pra interação, amanhã vai ter uma partida intermunicipal. E ele gostaria que a equipe do Faye participasse, porque eles tiveram uma avalanche de candidatos. Todo mundo quer disputar com a antiga deusa Leolecha e com o novo prodígio Faye. E a Pearl toda feliz começa a perguntar se falaram dela também, mas o gerente ignora ela. Então eles veem várias fotos comemorativas do Campeonato Mundial de Jogos do ano passado e tal. E a Alexa pergunta da cor deles, porque eles estão usando um uniforme preto. E o Faye fala que roupas pretas pertencem à melhor equipe da filial. E com o bordado dourado pertence à filial principal da corte arcana. Então chega um cara com as tais roupas pretas, mas sem o bordado dourado. Esse é o Dax. Dax Gear Scimitar. E ele ouviu falar muito do grupinho do Faye. O gerente dá uma bronca nele pela forma que ele falou e o Dax fala que não pretende tratá-los de forma especial. Ele só tá interessado em saber se eles estão bons em jogos ou não. E o gerente contextualiza que ele é um novato que entrou há 1 ano, montou seu time muito mais rápido do que qualquer um no mundo e ganhou sua primeira partida contra um deus. Até o momento ele ganhou 3 e perdeu 2, e ele representa a filial de Maurá. Aí o Dax fala pro Faye que eles estavam destinados a se encontrar. Ele elogia a partida contra o Titã e contra o Ouroboros e fala: venha pra minha equipe, a Tempest Cruiser. Ele tá juntando novatos do mundo todo pra formar a equipe mais forte da história e zerar completamente o jogo dos deuses. E o Faye é a última peça que ele buscava. Enquanto ele tá falando tudo isso, ele tá fazendo várias poses.
E o Fei fala que infelizmente eles só estão lá pro Mundial de Jogos. E o Dax incrivelmente aceita de boa, mas o Fei percebe que ele não parece ter desistido. Já mais tarde, no hotel, o Fei fala que estava pesquisando que tipo de jogo eles iam jogar. E por acaso ele encontrou a última partida da Nel antes dela se aposentar. Ela terminou com 3 vitórias e 3 derrotas. Não é um número surpreendente, mas o Fei fala que ela parecia ser boa e ainda seguia bem as ordens do capitão. E no jogo Estátua de Deus, parece que eles precisavam de 3 pessoas para apertar o botão e uma para distrair o Deus. E quando uma das pessoas foi eliminada, o capitão se rendeu, contra a vontade da Nel. E a Pearl começa a pensar que a Nel é o oposto dela, porque ela perdeu pelo próprio fracasso e quis se aposentar. Já a Nel, será que ela se aposentou querendo jogar mais? Então tocam a campainha do quarto. E alguém nada suspeito de máscara e óculos escuros chega falando que é serviço de quarto. A Pearl fala que é a Nel, mas ela se faz desentendida e fala que não é nenhuma pessoa suspeita. Então ela é desmascarada e quando o Fei ia falar com ela, ela sai correndo. E nos corredores ela tá se perguntando por que fugiu. E chega o Dax falando que não é do feitio dela fazer algo tão patético. Há 2 anos, os dois entraram como novatos. E um deles ia ficar no topo. Mas ele sobreviveu e ela se aposentou. E o que difere eles não é talento, capacidade. É a equipe. E o Dax quer que ela vá pra equipe dele pra servir como analista. Mas ela já decidiu que ia entrar no time do Fei. E sugere uma aposta. No jogo amistoso de amanhã, ela aposta na vitória do Fei. Então, no dia seguinte já, o triozinho tá preparado pra entrar no estádio, que tá bem barulhento por sinal. E como sempre, correndo, a Nel aparece. Ela começa a falar sobre o Dax, que é o adversário dele. O senso natural dele para jogos é inegável. E mesmo sendo feio, vai ser uma partida difícil. Mas por favor, vença. Caso contrário... E claro, sai correndo falando que vai torcer por eles na plateia. Então eles entram em campo e o Dax fala que essa é uma disputa de orgulhos da cidade. Como atleta de jogos, ele veio aqui pra lutar apostando nossas almas. E dá-lhe pose. E o Fei tá impressionado que ele é intenso, ele achou que ele era mais frio. E o Dax explica que um jogo aleatório será selecionado dentre os milhares de jogos instalados. Ou seja, é tudo vídeo de realidade aumentada. E dados aparecem. Dados do tipo estratégia com cartas. Arena mental. E o Dax fala que também não tem experiência com esse jogo, então a partida tá equilibrada. E esse jogo é jogado por 4 pessoas, então o Dax escolhe da sua equipe a Kelrich C. E tá todo mundo esperando que o Fei escolha a Leolesha, mas ela tá lá encorajando a Pearl porque vai ser ela. E a Leisha vai ficar na torcida por eles. Então uma voz começa a falar que há 2 formas de vencer na arena mental. Uma delas é chegar na 44ª casa primeiro. E a outra é usar uma carta de magia ou armadilha pra zerar a vida de um dos seus oponentes. E você também precisa escolher uma classe. Tem o Mago, que quando usa uma magia de ataque dá mais 1 de dano bônus. Tem o Curandeiro, que quando usa uma magia de cura dá mais 1 de cura bônus. Tem o Viajante, que quando usa as cartas de dado pode andar mais uma casa. E também tem o Armadilheiro, que as casas de armadilha ficam inválidas pra ele e além disso pode aprimorar a armadilha em que pisou. Mas antes de escolherem a classe, a voz fala que eles vão distribuir 5 cartas aleatórias para cada um deles. E tem 3 tipos de cartas, sendo elas ataque, recuperação e especiais. E como exemplo, uma carta de ataque dá dano no jogador alvo. E além disso, as cartas usadas são armazenadas no depósito da equipe. E existem 72 cartas e as informações sobre elas sempre podem ser consultadas. E o Fei fala que é uma batalha completa de inteligência. E ele tem uma carta especial. Ela é forte, mas não pode usar se não for o curandeiro. Já a Pearl tem uma carta rara que só pode ser ativada quando está com 5 ou menos pontos de vida e uma carta na mão. Então tá na hora deles decidirem a classe. E eles já perceberam que Viajante e Curandeiro visam um objetivo a longo prazo, enquanto o Mago e o Armadilheiro causam dano ao oponente. Só que eles têm uma grande quantidade de magias de cura, então vai ser difícil reduzir a vida do oponente a 0. Só que o Fei se lembra que o Dax falou que só atingir o objetivo é uma vitória muito sem graça. Então ele fala que aceita o desafio. Ele escolhe Viajante e até suas roupas são transformadas. A Pearl escolhe Curandeira e por algum motivo ela ganha um rabo. Já o Dax e a Kelrich, os dois são magos. Então a voz distribui as cartas dos dados, que é o substituto dos dados. Só que nesse os jogadores escolhem as cartas que quiserem entre 1 a 6. E tem 3 tipos de casa que eles podem parar. A casa dourada, onde eles podem pegar 2 cartas de magia. A casa prateada, que eles podem pegar 1 carta de magia. E a casa vermelha, que é uma armadilha que causa 7 de dano e não pode ser reduzido. Só que se você parar na mesma casa que alguém, não dá pra pegar cartas. E a Nel, que tá assistindo junto com a Fei, fala que nesse jogo você precisa escolher ir pro gol ou usar cartas. Então a primeira fase começa, por favor todos os jogadores coloquem as cartas de dados nos campos. E o Fei fala pra Pearl que eles vão ganhar chegando em primeiro. E ele escolhe 6 e ela 4. O Dax escolhe 6 e a Kelrich 2. A voz fala que o turno começa com quem escolheu a carta maior, mas no caso de empate, quem escolheu primeiro vai na frente. Então o Fei vai antes do Dax. Então ele vai pra uma casa prateada, mas como o Dax tá na mesma casa, o Fei não pode comprar uma carta. O Dax provoca, mas o Fei fala que não vai usar a habilidade de Viajante agora. Então o Fei pergunta pra voz se é possível trocar cartas com o parceiro. Mas não é aceito, porém existe algo semelhante à troca de mão entre as cartas de magia. E o Fei encerra o turno. Então é a vez do Dax, ele já começa utilizando a carta especial de mago. É a carta mais especial entre todas. O Ritmo Fervoroso. Essa carta afeta todos os jogadores e dura até o fim do jogo. Quando o jogador recebe um dano, ele recebe um ponto a mais. Contudo, os danos gerados por essa carta não geram danos extras. E fim de turno.
A Pearl só usa o direito dela de pegar uma carta e encerra o turno também, já que a Aurith pega as 2 cartas e usa o ataque de trovão, causando 1 de dano no Fae e na Pearl. Só que o mago causa mais 1 de dano e cada ataque aumenta em 1 ponto também o ritmo fervoroso, ou seja, cada um deles tomou 4 pontos. E a Pearl pergunta se com o ritmo fervoroso, se continuar assim, eles vão perder a vida? E o Fae começa a falar que pra ele faltam 38 casas até o fim, e ela 42, e mesmo que ele use os 6 todas as vezes, serão 7 turnos até ele chegar. Então aqui a Aurith continua o turno dela, e usa a carta Correntes da Repulsa. Cada vez que os jogadores usarem suas cartas, tomarão 1 de dano, e esse efeito dura até o fim do jogo também. E afeta todos os jogadores. Fim do turno. E o Fae pensa que só tem um objetivo, mas não pode deixar que eles notem isso. E fala pra Pearl não hesitar em usar a carta, porque se deixar os 2 magos sobreviverem, as vidas deles se esgotarão primeiro. Então segunda fase, o Dax, o Fae e a Aurith jogam 6 e a Pearl joga 4. Eles não querem deixar a Aurith abastecer a própria mão. Então a Pearl usa um feitiço de alta velocidade, Fogo da Pearl. O Fae fica um pouco espantado e a Pearl explica que os feitiços de alta velocidade podem ser usados no turno dos outros. Mas não é com isso que o Fae tá espantado. O nome da magia na verdade é Grande Chama, causa 2 de dano no jogador inimigo. Só que a Fae acha esse nome muito chato e mudou pra Fogo da Pearl. E com isso ela ataca o Dax. E graças ao ritmo fervoroso dá 3 de dano. Só que ela também toma dano por causa das 2 últimas magias de barreira. Então é a vez do Dax, ele conjura o Raio Dax. Que o nome oficial na verdade é a Tempestade da Neve, e ele elogia a Pearl pela ousadia e a brilhante ideia de dar o próprio nome para seu feitiço. Então ele usa o Raio Dax, que não é um raio e a Pearl só fica com 8 pontos. Só que a Aurith quer acabar com isso agora e conjura o feitiço Relâmpago dos Céus. Ao custo de 4 pontos de dano que ela leva dos 2 feitiços de barreira, Correntes da Repulsa e Ritmo Fervoroso, ela causa 4 de dano no oponente também. E somando tudo que tá acontecendo, é 7 pontos de dano no total. Ou seja, a Pearl tem 1 de vida agora só. Mas ela usa um feitiço rápido de cura, a Sorte para a Esperança. Ao armazenar uma carta da mão dela no depósito, ela reduz o dano em 8 pontos. E como é curadora, são 9 pontos. Mas ela caiu na armadilha, e o Dax usa magia rápida, o preço da ganância. Essa carta anula o feitiço de cura do oponente. Agora ela volta a ficar com 1 de dano, e porque ativou a sorte e esperança, as correntes da repulsa são ativadas. E ela vai perder mais 2 de vida, sendo que só tem 1. Mas o Fae usa magia rápida, bandagens no coração. Ela reduz o dano do aliado em 2 pontos. E o Dax fala que se ele salvar a aliada dele agora, vai prejudicar ele mesmo depois. Mas agora é a vez do Fae, e usando o dano que ele recebeu com as correntes da repulsa, ele ativa o feitiço de ataque Espada do Exército Divino. E o Dax leva um total de 5 pontos de dano, e fica com 8. E nesse turno o Fae ainda usa outra magia, Sacrifício da Alma. Ao armazenar uma carta da mão dele no depósito, ele recupera 3 de dano de cada um. E ele fica com 13 e a Pearl com 4. Então agora é a vez da Pearl. Ela conjura 2 cartas de Água do Oásis e recupera 9 pontos de vida. Aí ela fica com 10 pontos e finaliza o turno. Então, terceira fase, e o Dax fala pro Fae que eles vão resolver tudo isso agora. Já o Fae grita pra Pearl que eles vão continuar o caminho da vitória que eles combinaram, do início ao fim. A Pearl joga 6, o Fae joga 6, a Aurith joga 5 e o Dax joga 4. Só que com essa quantia, a quarta casa do Dax é uma armadilha. Então é a vez da Pearl. Ela pega as 2 cartas e descarta uma pra usar a outra. Grande feitiço, Barreira da Pearl. De agora em diante, um dos feitiços que ela receber será anulado. Então é a vez do Fae. E usando a habilidade do Viajante pra seguir mais uma casa, ele anda 7 casas. Pega as 2 cartas e encerra o turno. Aí na vez da Aurith, ela fala pra Pearl que não importa o quanto você seja cuidadosa, você já perdeu. E usa o Fogo da Pearl, que na verdade é a Grande Chama. Então o feitiço Barreira da Pearl é ativado, só que a Aurith já estava com isso em mente, e usa o feitiço Igualdade Absoluta. Todos os jogadores têm que comprar ou descartar cartas até ficarem com 4 na mão. E por fim ela usa o feitiço Dimensional e fim de turno. Então é a vez do Dax e ele vai pra armadilha. Todo mundo deve pensar que ir pra lá só tem desvantagem, mas eles usam magia de restrição, a armadilha dupla, pra mudar quem leva o dano da armadilha. E esse dano não pode ser reduzido, e a Pearl tem 8 de vida e ele tem 7 de dano pra transferir. E com o ritmo fervoroso vira 8, então acabou. Mas o Fae usa magia de restrição, a Dor dos Gêmeos. E a Pearl fica com 4 de vida. Só que o Dax já tava esperando por isso e ele conjura a magia Ordem do Silêncio. Até o final da fase ele sela todos os usos de carta do Fae. E fim de turno. E o Fae fala pra Pearl ficar calma porque as cartas dela não foram seladas. E a terceira fase já acabou, só que não. Aqui a Aurith fala que agora que todos já jogaram, o feitiço dimensional dela será revelado. É a carta de magia Destino. Quando a fase terminar, todos os jogadores tomarão o dano correspondente à quantidade de cartas compradas naquele turno. Caso tenham comprado 4 ou mais, o dano vai ser 10 pontos. E esse foi o motivo pelo qual ela fez a Pearl comprar 4 cartas. Ela ainda tem 5 pontos de vida, mas vai receber 10 de dano. Então a vitória é deles. Mas a Pearl se recusa a ser um fardo pro Fae e conjura a Última Dança. É uma magia rápida que só pode ser usada quando sua vida está prestes a zerar, e a pessoa que ativou essa carta receberá um turno extra. Quando usada, a vida de todos volta ao estado de antes do usuário ficar sem vida. Contudo, o usuário vai tomar 20 de dano no fim do turno extra. Então, no fim desse turno adicional, ela vai receber 20 pontos de dano e vai perder. Porque ela não foge mais, ela não tem mais medo de perder. E o Fae já passou o bastão, agora só resta pra ele acreditar na parceira que escolheu. Então a Pearl escolhe 6 e pega as 2 cartas. Primeiro ela ativa a magia Vibrações da Vida. Ao custo de 3 pontos ela recupera 10 pontos.
Então tem 11 pontos de vida e 4 cartas na mão. E pra contextualizar o resto, o Fei tem 5 pontos, o Dax tem 4 e a Khaorit tem 10. E a Pearl vai atacar o Dax. E usa a primeira carta, Raio de Contra-Ataque. Causa 5 de dano, mais Ritmo Fervoroso, 6. Só que ele contra-ataca usando o feitiço rápido Primeiros Socorros, e fica com 1 ponto. Em seguida, a Pearl usa o Fogo da Pearl. Mas a Khaorit usa o feitiço rápido Piedade dos Santos para recuperar a vida. E usa 2 cartas para recuperar a vida de ambos, o Dax tem 3 e ela tem 14. Mas a Pearl já imaginava que eles teriam cartas de cura e usa Palavras do Passado. As cartas usadas pelo usuário nessa fase terão seus danos sobre um dos oponentes duplicados. E ela usou 3 cartas nessa fase, então vai causar o dobro de dano. E junto com o Ritmo Fervoroso vão ser 7 pontos no total. E com isso eles vencem? E o Dax começa a falar que foi uma excelente jogada, ela realmente não é um fardo pro Fei. Mas ele usa magia rápida, Ciclo de Karma, e transfere todo o dano que ele recebeu pra Khaorit. Aí a Khaorit fica com 3 pontos e eles saem vitoriosos porque a Pearl vai sofrer 20 de danos com a última dança. Então a Pearl pede desculpas pro Fei, ela tentou vencer sem depender dele, mas ainda é inexperiente. Mas o Fei fala, do que você tá falando? Foi a gente que venceu. Era tudo um blefe dos dois, a Pearl tem uma última carta, e finalmente as condições para sua ativação foram cumpridas. Essa carta traz de volta uma carta, Feitiço Rápido Bis. Com esse efeito ela pode adicionar uma carta do depósito para a mão dela. É a magia rara que ela tinha comentado no começo do jogo, que só pode ser ativada quando ela tiver com 5 ou menos pontos de vida e uma carta na mão. E a carta que ela escolhe do depósito dela é a carta especial de curandeiro Dor no Coração. Mas o Dax fala que isso é impossível, como é que ela teria uma carta especial assim? A Khaorit complementa que não é possível uma carta não utilizada estar no depósito. Mas a Alexa de longe percebe que uma carta nunca usada foi colocada pelo Fei ali na segunda fase, quando ele usou o Sacrifício da Alma. Então já era esperado que o Fei fosse morrer por ter escolhido o Viajante. Por isso ele precisava passar o seu Ás na manga pra Pearl, que é a curandeira. Então a pergunta que ele fez na primeira fase, se é possível trocar de cartas com um parceiro pra voz, foi por causa disso. Ele só impôs na sala a noção de que não podem trocar cartas. E o motivo pelo qual ele usou a Espada do Exército Divino antes foi para que ela prestasse atenção nisso antes de colocar a carta no depósito. E ele fala que tinha avisado desde o começo, quando eles escolheram as classes, que ele ia aceitar o desafio. O objetivo desde o começo era uma partida de dano. Eles só escolheram essas classes porque tinham muitas cartas de cura nas mãos, então perderiam se fosse uma disputa direta de danos. Aí a única opção que restou foi fazer um jogo mental. E finalmente a Pearl conjura Dor no Coração e encerra o turno. Vai transferir os 20 pontos de dano da última dança. E o Dax escolhe recuar, talvez ele tenha subestimado a Pearl. Assim, a vida do Dax foi pra 0 e isso significa que o Fei e a Pearl venceram. Fim de jogo e o Dax tá rindo muito. Ele fala que realmente o Fei e ele são destinados a ser rivais. E a batalha de hoje foi o início do destino deles. Atenção, espectadores, vamos nos comprometer a superar essa batalha e nos tornarmos ainda mais fortes, as lendas dos diversos jogos. E a Pearl sente que a equipe perdedora tá um pouco mais animada que a equipe vencedora. A Alexa tá babando os ovos em cima de um jogo de tabuleiro lendário que ela vê na rua. O velho dono da loja até fala que ela tem bons olhos, mas provavelmente não tem dinheiro pra pagar. Então ela mostra o cartão dela, um cartão de crédito Platinum com limite infinito. Aí o velho muda de atitude e até fala que vai enviar os produtos pra Ruin. Então o Fei chega dando uma mini bronca falando que a Miranda falou pra eles não gastarem muito. Só que a Pearl também comprou demais. Aí ela fala pra eles irem pra uma loja de takoyaki, só que chega 2 fãs da Alexa pedindo uma foto. O Fei fica espantado porque o pessoal de Ruin tem medo dela, mas ele pensa que se você não conhece o lado perigoso dela, ela é fofa. E o Fei também tem algumas fãs, ou melhor, ele olha pra trás delas e tem uma fila enorme de pessoas querendo autógrafo dele. E a Pearl finalmente entende que esse é o efeito de ser convidada pra um campeonato mundial de jogos. Então ela também tá preparada pra receber os fãs, só que não tem ninguém. Aí ela resolve comprar uns crepes. Então finalmente os dois terminam de atender os fãs e o Fei fala que a última vez que ele tinha dado autógrafo foi há 6 meses. E a Alexa do nada fala que quer um autógrafo dele também, só que ela não tem nada pra escrever. Aí o Fei fala pra eles passarem na papelaria, mas ela puxa ele. Ela quer agora, e fala pra ele assinar no verso do laço dela. Assim ela se sente mais única. Então ele assina e ela fica toda feliz e fala que vai guardar isso como se fosse um tesouro. E a Pearl tá de volta toda desconfiada que a distância entre os dois estava muito pequena. E de longe quem tá observando também é a Nell. Então uma multidão de fãs passam direto por eles. Parece que é por causa do Dax e a Pearl tá inteirada nisso e fala que provavelmente é a filmagem do Almoçando com Dax. É uma transmissão ao vivo em que ele só almoça, não faz mais nada. É literalmente o nome. E dezenas de milhares de fãs assistem, e tem rumores de que a renda dessa transmissão é o dobro do salário de um apóstolo. E o Fei fala que até mentira tem limite. Então a Khaorit aparece falando que é porque ele é popular, e agradece pelo jogo de ontem também. Ele é inteligente, atlético, bonito, alto, e também é um bom jogador e se importa com os amigos. É impossível ele não ser popular. E isso não são elogios, é só a verdade. Pra ela, o Dax é apenas um parceiro de negócios, e ela não tem nenhum outro sentimento por ele. Dito isso, começa a filmagem do Almoçando com Dax, ela tá lá tirando foto dele. E o Fei chama a Nell, que tava tentando se esconder como o Chopper de One Piece. Então ela chega nele mais uma vez e pede por favor. Ela não pode mais lutar por causa que perdeu pros deuses, mas ela quer ajudar sendo analista da equipe. Mas ele recusa. Aí ela fala que então pode ser a empregada doméstica? Aí a Alexa recusa.
Então ela pede desculpas, aceita a derrota e tá indo embora. Só que o Fei fala que empregada doméstica, analista, isso não é o que você realmente quer. Ela não entende e ele fala que amanhã vai se reunir com a Corte Arcana. Então no dia seguinte, lá na Corte Arcana, eles vão ter o jogo principal deles, uma batalha de sabedoria contra os deuses. E para cumprir os 10 membros que a sede recomenda, o chefe selecionou 12 apóstolos dali da filial dele. E eles já se adiantaram. Aí por algum motivo a Nel tá ali e ela pergunta pro chefe o que ela tá fazendo ali. E parece que foi o Fei que falou pra ele que ela vai assistir a partida. Ela continua não entendendo o papo dele e ele fala que colegas de equipe devem torcer de perto. Ele sabe que ela tá insatisfeita de só assistir, mas por enquanto acredita e fica na torcida. Então ela fala que vai torcer por ele com todas as forças, mesmo não entendendo. E os três entram. O cenário do jogo da vez é um deserto muito quente. E obviamente, um dos apóstolos que foram escolhidos foi o Dax e ele tá lá fazendo pose como sempre. E a Kelrit tá lá também. Os outros são a equipe liderada pela Camila, membros do Arcanjo. E o Dax fala pro Fei que esse é o evento dele, então não é a hora dele falar, mas como rival, ele tá ansioso pra ver o jogo do Fei. Aí ele, que falou que não ia falar nada, grita pro jogo começar. Então a pirâmide enorme surge lá longe e o Mip aparece também. E ele fala que o mestre estava esperando pelo menos 2 dígitos a mais de pessoas pro plano original. Então, começando a explicação do jogo, ele dá uma flor pra cada um. E todos recebem uma flor azul que ainda não desabrochou. Aí o Mip explica que quando esses botões desabrocharem, 3 cores diferentes de flores aparecerão. A dourada, a flor do sol, tem apenas uma entre as flores que ele entregou. A preta é a flor do veneno e também só tem uma. E as outras 13 são as flores de areia, as brancas. O objetivo do jogo é oferecer a flor do sol ao altar no topo da pirâmide. E o nome do jogo é Revezamento do Sol. Aí o Fei calcula que são pelo menos 2 ou 3 km até lá, e a Leisha fala que não levaria nem 5 minutos pra chegar lá. Mas, provavelmente tem obstáculos. E o Mip fala que a equipe principal dele é que vai roubar as flores, então podem aparecer as feras. E surge da areia um monte de gatinhos que a Pearl até acha fofo. Só que eles vão chegando perto e eles são enormes. Eles são a equipe principal de defesa que vão roubar as flores. Mas eles também têm flores e se eles pegarem as flores das feras, as feras vão ser eliminadas. E se elas roubarem a sua flor do sol, a sua equipe inteira será derrotada. Tal como vice-versa, as feras também têm uma flor do sol. Então essa pode ser uma das suas estratégias. Já se eles roubarem uma flor da areia, não vai afetar em nada a vitória. Mas se pegar a flor de veneno, o portador da flor do sol vai ser revelado e toda a equipe ficará atordoada por 5 segundos, sem poder se mover, atacar ou defender. Aí a Pearl começa a pensar que se as feras pegarem a flor do veneno, será que eles conseguem fugir uns 20 metros em 5 segundos? E o Fei fala que atordoamento é sinal de derrota, porque se você deixar a Leisha fazer o que quiser em 5 segundos, ela pode roubar quantas flores quiser. E o Fei pensa que essa prova é atuação e execução, e isso põe em teste o trabalho em equipe deles. Aí ele pergunta se eles podem falar entre eles quem tem a flor e o Mip fala que sim. Então eles olham na parte interna da flor e a do Fei é branca. A Pearl é quem tá com a flor do sol e a Kelrit é quem tá com a flor do veneno. E o Mip também acrescenta que a troca é livre, então eles podem decidir quem vai ficar com qual flor. E o Fei explica pra todo mundo as 3 condições para vencer o revezamento do sol. 1. Levar a flor do sol até o topo da pirâmide. 2. Roubar a flor do sol do time do deus. E a condição de derrota é o time dos humanos ter a flor do sol roubada. E como os gatos são rápidos, a capacidade física é importante na fuga. Então parece até meio óbvio que a Leisha tem que ficar com a flor do sol. Mas e a flor do veneno? Será que não seria mais interessante dar a flor do veneno pra ela? E o Fei também tava pensando nisso, porque o time do deus provavelmente vai pensar que tá com ela a flor do sol. Então ele pergunta pra todos quem tem a Rise de força sobre-humana. E vários levantam, e a Kelrit também, pra surpresa de todos. E ela também tem autodefesa. Aí o Fei pergunta pro Mip se eles podem trocar de flor durante o jogo e ele fala que sim. Mas se em algum momento a pessoa ficar com 0 flores na mão, vai ser considerado que ela perdeu a flor e será desclassificado. Então jogar as flores um pro outro tá descartado. E usar o Arise da Pearl pra trocar as flores de lugar também tá descartado, porque no instante da troca eles vão ficar sem nada na mão. Mas se um jogador no momento de aperto jogar a flor, tá liberado, só que ele vai ser desclassificado. Então a Camila chega no Fei pra mostrar o cartão com todos os Arises da equipe e ele estudar o melhor plano. E lá tem todos os dados, detalhes e tal, e ele já viu tudo. Então ele pede pra todos entregarem as flores pra ele. E ele já decidiu com quem vai ficar a flor do sol e do veneno. Então ele distribui de volta pra todo mundo, mas pede pra eles olharem as flores, só que sem deixar ninguém ver. Eles começam a questionar e o Fei fala que não vai falar pra ninguém quem tem a flor do sol. Porque se ele disser, eles vão tentar proteger a pessoa instintivamente. E a flor seria exposta ao deus. E o Dax fala que por outro lado, se você não contar pros seus aliados, o deus não vai saber também. E o Fei conclui que o deus tá acostumado com esse jogo, por isso eles precisam de uma estratégia nova que ele nunca viu. Então, por favor, confiem nele. E o Mip fala que é a hora do deus Mátima II aparecer. E ele surge lá no topo da pirâmide e parece que ele pode usar telepatia. Então a Pearl resolve pra perguntar, se ele é o segundo, tem um deus da primeira geração? E ele fala que não. Tudo nesse mundo é um jogo, inclusive o nome dele. E ele também tá com uma flor. Será que ele mesmo tá com a flor do sol? Então o Mátima avisa que vai começar o jogo. Humanos lutem com todas as suas forças físicas e mentais, mas ele percebe que o Fei e a Leisha estão tramando alguma coisa. Eles falam que pra eles o jogo já começou, e eles gritam que quem tem a flor do sol sou eu. Não eu no caso que tô narrando, né? Os dois. Os dois falaram que eles têm a flor. Deu pra entender, né?
E cortando pra algum lugar do céu, a Ouroboros tá chiando. O humano tá demorando demais. Ela não pode mais esperar, então bota uma roupa mais casual. E ela tá indo atrás do humaninho. A Nel fala que com essa declaração dá pra pressupor que o Fei e a Alexa possuem a Flor do Sol ou a Flor do Veneno. Mas claro, também existe a possibilidade dos dois estarem mentindo. E ninguém, nem na equipe dele tá entendendo, mas o Dax fala que vai ir na onda dele. Mas a intenção do Fei era exatamente essa. Se ele não enganar os próprios amigos, ele não vai conseguir enganar um deus. Então, que comece o jogo. Aí os nossos humanos começam a correr, só que percebem que talvez tenha gatos demais. E o deus fala que são 15 contra 1667. Que façamos um jogo justo. E aqui a Aurith fala que vai na frente, e olha que ela nem ativou o Arise ainda. E parece que os gatinhos estão ficando ainda mais rápidos. E o Fei vê que eles estão a 60 km por hora. Provavelmente vão chegar neles em 30 segundos. Então eles têm que fazer algo a respeito disso no jogo. Aí a Alexa percebe algo e fala pra todos que estão na frente desviar. Um gatinho com chapéu de bruxa pula lá de trás e convoca uma tempestade de areia. E o Fei fala que se eles chegarem muito perto dos gatos vão ser pego, mas se correrem muito vai ter penalidades com magia. Então o primeiro dos humanos é pego, mas ele tava só com uma flor de areia. E os gatos se empolgam e vão pra cima da Camila, mas ela congela todos com seu Arise. E o Dax faz a mesma coisa com o dele, o furacão do Dax. E um dos gatinhos vai pra cima da Pearl e rasga uma parte da roupa dela. Aí ela usa o poder dela pra fugir e vai parar em cima de outro gatinho. Então ela é capturada e quando vão pegar a flor dela, a Aurith aparece pra salvar. Parece que ela é uma boxeadora licenciada. Só que enquanto isso, vários outros humanos foram pegos. E agora é a vez da Alexa. E ela simplesmente abre uma fissura enorme no chão com um soco que derruba vários gatos. E a Aurith começa a pensar que será que se eles irritarem ela, o mundo humano correrá perigo? E como eles estão em elementos, o deserto pode ser regenerado à vontade. Aí eles veem o oásis ao longe e a Aurith fala pra eles pararem pra Pearl poder se trocar. Mas os gatinhos já estão indo com tudo pra cima deles de novo. Aí a Alexa usa o mesmo ataque, mas dessa vez eles conseguem pular a fissura. E mais humanos são pegos e dessa vez a Camila não consegue se proteger. Mas ela fala pro Fei que tá tudo bem porque ela só tem uma flor de areia, então ela vai ser o sacrifício. E congela todos os gatinhos ao redor. Então, resumindo a situação, eles estão a 600 metros da pirâmide. O lado humano tem 5 pessoas restantes, uma flor do sol, uma do veneno e 3 de areia. Já o lado de Deus tem 1237, incluindo Deus, e tem uma flor do sol, uma do veneno e 1235 de areia. E aqui a Aurith indaga se o Dax não devia estar escondendo a flor, mas ele fala que se for pego já era, não adianta esconder. Então é melhor manter em mãos para poder jogar. E como eles estavam longe demais, o gatinho mago joga outra tempestade de areia neles. A Fei abre o portal para tentar salvar o Dax, só que não dá tempo. A Aurith fica brava e começa a ir pra cima, mas o Fei para ela. Mas ela fala que tá de boa porque ela tem uma flor de areia. Então um deles 3 tem a flor do sol. Aí ela fica pra trás pra atrasar os gatos. Só que a Alexa também tá pensando a mesma coisa e fala que também não tem a flor do sol. Assim, também vai ficar no time de impedimento. Então, o Fei e a Pearl partem pra pirâmide. E já no mundo humano, o chefe pergunta pra Camila quem que tem a flor do sol. Ela não sabe, mas ela tem um palpite. As duas que ficaram pra trás têm a flor de areia e os dois que foram pra pirâmide possuem a flor do sol e a do veneno. E o Dax aparece lá e fala pra Nel que cumpriu a promessa. Ele deu tudo o que ele podia dar pro Fei poder vencer. E o Fei e a Pearl finalmente chegam na pirâmide e o Deus tá esperando por eles no topo. Só que vários gatinhos aparecem atrás deles e pegam o Fei de surpresa. Então ele joga a flor pra Pearl e manda ela ir. Os gatinhos estão indo atrás dela, mas ela usa o errante. O Deus acha que ela se teletransportou pro topo da pirâmide, mas não. Ela tá em cima dele e fala que existem 2 condições pro lado humano vencer. Se eles pegarem essa flor dele, eles vencem. Então com um soco ela quebra o cajado dele e pega a flor. Mas é a flor do veneno e ela fica paralisada por 5 segundos. E ele mostra onde está a verdadeira flor do sol, no oásis que eles não foram. Para esconder uma árvore, escolha a floresta. Além disso, o efeito da flor do veneno também é saber onde está a flor do sol do oponente. No entanto, não tem como estar com outra pessoa. Mas seria engraçado se essa fosse a do veneno. Mas são 2 flores de areia. E nem a Pearl entende o que está acontecendo. E o Deus olha para Aurith e para Alexa, mas também não tá com elas. Ninguém tem a flor do sol? Então o Fei aparece nas escadas, falando que é hora de responder tudo. Ele tava com 2 flores até agora, porque teve uma pessoa, aquele que saiu sem ter a sua flor roubada. Antes de morrer, o Dax jogou a flor pelo portal e o Fei pegou ela. Quem tinha a flor do sol era ele. E pra começar, a razão na qual ele tava correndo na frente era pra ficar longe dos gatos golem. E aí intencionalmente se distanciar e ativar a tempestade de areia. E aí usar isso pra esconder a ação de lançar a flor do sol. E os deuses sorriem pra aqueles que fazem seu próprio milagre. Só que o deus ainda tá ali, e ele chama o exército dele, mas ele é paralisado por 5 segundos. E a Alexa fala que ele devia ter parado todos os soldados quando percebeu que nem o Fei e nem a Pearl tinham a flor do veneno. Tava com ela e ela tá forçando um gatinho a encostar. Mas mesmo assim são apenas 5 segundos, como é que o Fei vai chegar no topo? Aí a Aurith aparece atrás dele e fala que pros deuses ela é só uma humana sem valor, mas ela pode lançar o Fei arrebentando ele pra subir até o topo. E ela aproveita que ela tá com um pouco de inveja do Fei porque o coração do Dax está direcionado pra ele, e dá um soco com intenção de bater de verdade. Então o Fei chega no topo, entrega a flor do sol e é uma vitória conjunta deles. E o deus não tem nenhuma objeção.
E ele tá ansioso para um novo jogo, então por isso ele vai deixar essa flor com o Fei. E o jogo Revezamento do Sol contra o Mátima II do Exército Divino teve um tempo de jogo de 54 minutos e 19 segundos e vitória dos humanos. E ainda conseguiram o item Troféu Flor do Sol, que tem um nível de dificuldade de obtenção mitológico. Dizem que é possível invocar o poder do Sol, mas não se sabe ao certo. E já do lado de fora, o Fei fala pra Nel que ficou sabendo sobre a aposta dela com o Dax e agradece. Mas ele pergunta se é só isso que ela quer. E ela assume que na verdade queria jogar com ele, no time dele, como uma apóstola. Então ele fala pra eles fazerem isso. Mas como? Ela perdeu 3 vezes já, a aposentadoria é certa. Mas tem uma maneira, e o chefe fala que a ideia dele tem um risco bem grande. Em 20 anos, ninguém tentou fazer isso. Então o Fei fala pro chefe entrar em contato com a Miranda. E na ligação já, ela fala que de fato existe uma deusa chamada Apostadora. Ganhando contra um deus comum, conta-se uma vitória. Mas com a Apostadora é diferente, ela não aumenta o número de vitórias, mas sim reduz o número de derrotas. No entanto, só pode mergulhar até a Apostadora num portal específico que não tem em Maurá. Mas tem em Iruin, é um portal empoeirado de uns 40 anos. E o Fei fala que então a Nel vai desafiar a Apostadora com a vitória dele. Mas a Miranda fala não, o Fei tem 6 vitórias agora. É a primeira vez que eles estão tão próximos de zerar o jogo. Então apostar as vitórias dele é um grande problema. Assim, a Pearl fala pra apostar uma vitória dela. A Nel quer seriamente jogar com eles e eles sentem o mesmo por ela. Então o Fei pede por favor pra Miranda aceitar e pode usar sim uma vitória dele. E a Leisha fala que também não se importa, e fala uma coisa pra Miranda como uma ex-deusa. Eles não se importam se um apóstolo vai voltar ou não. Os deuses sorriem para aqueles que fazem seu próprio milagre. E a Nel vale a atenção dela, então tá tudo certo, né? E a Miranda fala que nesse caso, ela vai preparar tudo. Então o Fei fala pra Nel que o milagre ainda não aconteceu. A única coisa que eles podem fazer é preparar pra fazer o milagre. E ele também fala pra ela ficar tranquila que se quiser pode usar uma ou 2 vitórias dele a mais. Ela agradece, mas ela vai usar só uma, e com apenas ela vai ganhar da apostadora. E 96 horas depois, já na partida, a apostadora tá falando que é tedioso. A Nel é muito fraca. Essa foi previsível, né? Não é querendo pagar de inteligentão nem nada, mas pô, quando o Dax estendeu a mãozinha ali perto do portal, pô, tava na cara, né? Dito isso, a jogada da Flor do Veneno tá com a Leisha, genial, tá? O Dax é... Não, o Dax é o melhor personagem da série. O Dax é o melhor personagem da série. E a nossa menina Nel, hein? Botou banca, botou toda a moral e agora tá lá chorando na frente da apostadora. Dito isso, provavelmente ela vai virar o jogo de algum jeito, né? Ou será que vai usar 2 vitórias do Fei? Mas é isso, se você assistiu até aqui, dá o like, por favor, se inscreve no canal, por favor. E é isso, comenta aí o que vocês acharam desse daí, se vocês acham que a Nel vai usar 2 ou 1 vitória. E é isso, tamo junto, valeu, falou.